No submundo do crime, alianças são frágeis, regras são impostas pela força e qualquer erro pode custar a própria vida. Em meio a facções, disputas por poder e códigos cruéis, algumas mulheres acabaram sendo tragadas por esse universo, ocupando espaços de destaque no tráfico, mas tendo destinos marcados por violência extrema, traições e execuções brutais. Um exemplo que chocou o país foi o da Gatinha da Cracolândia, jovem que ganhou notoriedade nas redes sociais e passou a ser apontada como figura ativa no tráfico no centro de São Paulo. Sua ascensão rápida, cercada de ostentação, exposição e envolvimento com o crime organizado, mostrou como a ilusão de poder e status pode levar a um caminho sem volta, rodeado de ameaças, perseguições e consequências devastadoras. Mas há casos ainda mais extremos, como o da loirinha do tráfico, cuja história terminou de forma brutal ao ser eliminada pelos próprios traficantes após desconfianças e conflitos internos. Um episódio que escancara a lógica implacável das facções e abre este roteiro com um alerta sombrio. Neste mundo, quem sobe rápido demais também pode cair da forma mais violenta. E é justamente por essa história que começamos desde já. Uma criminosa conhecida como Loirinha do PCC foi executada em fevereiro de 2024 em Rondônia, após anunciar publicamente que estava deixando o primeiro comando da capital, PCC, e que pretendia se aproximar do Comando Vermelho, CV. Karina Regiane de Assis Maurício, também mencionada em algumas reportagens como Ariela ou Loirinha do Tráfico, era uma mulher envolvida no mundo do crime organizado no interior de Rondônia e que ganhou notoriedade nas redes sociais por vídeos em que aparecia, ostentando status e falando sobre seus vínculos com facções criminosas. No final de 2023, ela gravou e divulgou um vídeo nas redes sociais afirmando que havia deixado suas atividades no PCC e que buscava recomeçar ou consolidar uma ligação com o Comando Vermelho, que atua como rival e concorrente do PCC em várias regiões do Brasil. Essa declaração viralizou e, conforme a polícia e noticiários, pode ter sido um fator que desencadeou represálias violentas por parte de grupos criminosos que não aceitaram essa suposta mudança de lealdade. No dia 7 de fevereiro de 2024, em Ariquemes, no interior de Rondônia, Karina foi abordada por 2 homens em uma motocicleta e atingida por pelo menos 13 disparos de arma de fogo, falecendo no local antes que o socorro pudesse chegar. Testemunhas e a própria polícia militar relataram que ela havia chegado recentemente à cidade, o que levantou a hipótese de que sua presença ali estivesse ligada às mudanças de facção e às disputas territoriais do tráfico naquela região. As autoridades investigaram o caso como um possível crime relacionado à disputa entre facções, porque o vídeo em que Karina anunciava sua intenção de migrar do PCC para o Comando Vermelho circulou amplamente nas redes sociais pouco antes do crime e teria irritado ou alarmado membros de uma ou de ambas as facções. A polícia conseguiu prender um suspeito identificado como Chucky, que teria admitido ter viajado até Porto Velho com a missão de executar Karina, afirmando ser integrante do Comando Vermelho e portando uma pistola automática no momento da detenção. Essa confissão e a prisão reforçaram a hipótese de que o assassinato foi uma execução ligada a retaliações no contexto de guerras internas e de disputas pelo comando de território entre facções criminosas. O caso de Maria Eduarda de Souza Lira e Joyce Ellen dos Santos Moreira é um dos crimes mais brutais registrados no Maranhão nos últimos anos e chocou o país pela crueldade empregada. As 2 adolescentes de 17 e 16 anos desapareceram na noite de 20 de março de 2021, após saírem de casa em Teresina, no Piauí. No dia seguinte, os corpos foram encontrados em uma cova rasa, em uma área de matagal no município de Timon, no Maranhão, cidade vizinha a Teresina, separada apenas pelo rio Parnaíba. De acordo com as investigações da Polícia Civil, Maria Eduarda e Joyce Ellen foram capturadas por integrantes de uma organização criminosa, sequestradas e levadas à força até Timon. No local, elas passaram por um período de punição física e psicológica, sendo interrogadas, agredidas e ameaçadas. Em um dos momentos mais cruéis do crime, as jovens foram obrigadas a cavar a própria cova,
sob vigilância armada dos criminosos, antes de serem executadas. Toda essa violência foi filmada pelos autores, que gravaram vídeos das adolescentes em extremo sofrimento, material que posteriormente circulou em aplicativos de mensagens e nas redes sociais, ampliando ainda mais a comoção e a revolta pública. As investigações apontaram que o duplo homicídio teve relação direta com o chamado Tribunal do Crime, prática utilizada por facções criminosas para julgar e punir pessoas consideradas inimigas, traidoras ou ligadas a grupos rivais. A acusação sustenta que as adolescentes foram executadas por suspeita de envolvimento ou associação com uma facção rival, ainda que não houvesse provas formais contra elas. Após a descoberta dos corpos, a polícia deflagrou uma ampla operação que resultou na prisão de diversos envolvidos. Ao todo, 14 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público por participação direta ou indireta no sequestro, punição e execução das adolescentes. O processo judicial se estendeu por anos, com julgamentos no Tribunal do Júri de Timon. Em 2024, um dos julgamentos mais noticiados foi o de Brenda Emanuele Silva Oliveira, conhecida como Manu ou Baixinha Afrontosa, que acabou absolvida da acusação de homicídio, mas condenada por integrar organização criminosa, recebendo pena reduzida e medidas cautelares, decisão que gerou forte repercussão e críticas por parte da sociedade e dos familiares das vítimas. O caso de Adriana Miranda, conhecida como Drica do Pó, é um episódio violento que ganhou grande repercussão nas redes sociais e na imprensa em março de 2021. Adriana tinha 21 anos e, segundo relatos publicados na época, estaria envolvida com o tráfico em Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. Ela foi dada como desaparecida no dia 20 de março de 2021, sábado, depois que deixou de ser vista por familiares. Nos dias seguintes ao seu desaparecimento, vídeos extremamente fortes foram divulgados por membros de uma facção criminosa, mostrando Adriana em um cenário de extrema violência. Nesses vídeos, a jovem aparece visivelmente nervosa e acuada, confirmando seu envolvimento com o tráfico e explicando detalhes sobre um esquema de entrega de entorpecentes que ela realizava na região. Nas imagens, ela implora para não ser executada, pedindo que lhe fosse dada a chance de se explicar ou de viver, mas a súplica não foi atendida. Segundo os vídeos e as publicações que circularam amplamente nas redes sociais, integrantes de uma organização criminosa, identificada por muitos relatos como o Tribunal do Crime, executaram Adriana com pelo menos 2 disparos de arma de fogo. A divulgação desses vídeos gerou grande comoção e revolta, não apenas pela brutalidade do ato, mas também pela forma como as imagens foram compartilhadas em grupos de mensagens e plataformas abertas. Posteriormente, o corpo de Adriana Miranda foi localizado em uma área de mata em Igarapé-Miri, alguns dias depois, já com sinais de que havia sido ocultado e concretado no local pelos próprios criminosos. As autoridades policiais, na época, afirmaram que o caso estava sob investigação pela Polícia Civil, com base nas informações fornecidas pelos vídeos e nos depoimentos de familiares, inclusive do pai de Adriana, que registrou o desaparecimento e relatou que ela poderia estar ligada a atividades criminosas e a relacionamentos com membros de facções. Em algumas matérias, foi mencionado que sua morte poderia estar relacionada a desentendimentos dentro do mundo do tráfico ou a retaliações, por suspeitas de que ela teria sumido com entorpecentes ou dinheiro de quem comandava o esquema naquela área, o que teria motivado os criminosos a executá-la sob a acusação de traição ou de falta de lealdade ao grupo. Na madrugada do dia 24 de setembro de 2023, por volta das primeiras horas do domingo, Francisco Livardo Rodrigues da Silva, de 38 anos, que era apontado por moradores e conhecidos como um dos maiores traficantes de coelho neto no interior do Maranhão, foi vítima de um ataque a tiros na rua, em uma das principais vias do centro da cidade, junto com sua companheira, também suspeita de envolvimento, Suziane Oliveira Costa. Segundo relatos que circularam em redes sociais e entre a população local à época, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo
e faleceu no local, em decorrência dos ferimentos. Durante o mesmo ataque, sua companheira também foi atingida por projéteis de arma de fogo. Ela sobreviveu inicialmente aos disparos e foi socorrida para uma unidade de saúde da região, sendo internada em estado considerado grave. Seu envolvimento com Francisco acabou lhe trazendo muitos riscos, algo que ela provavelmente já sabia, e as consequências foram graves. O fato ocorreu em plena área central da cidade, chamando a atenção e sendo alvo de diversas teorias sobre o motivo do ataque. Será que eles teriam confessado ou revelado algo para a polícia que prejudicasse outros criminosos? Ou teria sido apenas uma guerra entre facções? O mistério pairou pelo ar, junto com vídeos e imagens amadoras compartilhadas por quem estava nas proximidades. Rayane Nazareth Cardoso da Silveira, conhecida no mundo do crime pelo apelido de Hello Kitty, foi uma das figuras femininas mais conhecidas do tráfico de drogas no estado do Rio de Janeiro e morreu em julho de 2021, durante uma operação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, município da região metropolitana do leste fluminense. Nascida em 25 de dezembro de 1999, Rayane entrou ainda muito jovem na criminalidade e rapidamente ascendeu dentro da hierarquia do tráfico, tornando-se uma das poucas mulheres a ocupar uma posição de destaque em um ambiente historicamente dominado por homens. Inicialmente, ela teria passado por grupos menores até se consolidar no Comando Vermelho, CV, uma das maiores facções criminosas do país. No Complexo do Salgueiro, Rayane era apontada pelas forças de segurança como gerente do tráfico de drogas, com forte influência sobre pontos de venda, logística de entorpecentes e circulação de armas. Ela também era considerada braço direito de Alessandro Luiz Vieira Moura, o 20 anos. Líder do CV naquela região. Por conta de seu protagonismo, Rayane acumulava mandados de prisão em aberto. Era investigada por crimes como tráfico, associação criminosa e homicídios, e chegou a figurar em listas de criminosos mais procurados, com recompensa oferecida por informações que levassem à sua captura. A morte de Hello Kitty ocorreu na manhã de 16 de julho de 2021, durante uma operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil no Complexo do Salgueiro. Segundo a versão oficial divulgada inicialmente, as equipes teriam ido até a comunidade após receberem a denúncia de que uma família estaria sendo mantida em cárcere privado por traficantes. Ao entrarem na área, os policiais teriam sido recebidos a tiros, o que deu início a um intenso confronto armado. Durante essa troca de tiros, Rayane, 20 anos, e outros 2 homens foram baleados. Todos chegaram a ser socorridos e levados ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Na operação, a polícia informou ter apreendido fuzis, pistolas, munições e outros materiais bélicos, reforçando a narrativa de que se tratava de um confronto direto com integrantes fortemente armados do Comando Vermelho. A morte de Rayane teve grande repercussão nacional, tanto pelo fato de ela ser uma mulher em posição de comando no tráfico, quanto pela fama que havia adquirido nas redes sociais, onde era conhecida por ostentar armas, dinheiro e uma vida ligada ao crime. Entretanto, o caso ganhou novos contornos nos anos seguintes. Em 2023, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou policiais militares envolvidos na operação, levantando a suspeita de que a ação teria sido baseada em um sequestro forjado para justificar a incursão policial no Complexo do Salgueiro. De acordo com a acusação, haveria indícios de que a operação foi planejada com o objetivo específico de localizar e matar Rayane e outros líderes do tráfico, o que levantou questionamentos sobre execução extrajudicial e abuso de autoridade. A Justiça aceitou a denúncia, tornando réus diversos policiais, e o caso passou a tramitar judicialmente. Agora vamos falar da marcante história de Nenê da Brasilândia, uma mulher que saiu de uma vida humilde como empregada doméstica para se tornar uma das traficantes mais temidas e influentes de São Paulo nas décadas de 1970 e 1980.
Floripes Souza de Oliveira, mais conhecida como Nenê da Brasilândia, nasceu em Maceió, Alagoas, e ainda na juventude migrou com a família para São Paulo, chegando ao bairro da Brasilândia, na zona norte da cidade, um território periférico marcado por desigualdades sociais e poucas oportunidades. Na capital paulista, como muitas pessoas migrantes nordestinas da época, ela começou trabalhando como empregada doméstica, ocupação comum entre mulheres negras e de baixa renda, que buscavam meios de sustentar suas famílias na metrópole. Nesse período, ela enfrentou as dificuldades cotidianas ligadas ao trabalho precário, ao racismo e ao sexismo que permeavam as relações de emprego urbano no Brasil daqueles anos. Segundo relatos de reportagens e produções jornalísticas que retratam sua vida, um episódio marcante dessa fase foi uma desavença com sua patroa, inclusive envolvendo um tapa no rosto, que teria sido um ponto de inflexão em sua trajetória. Após esse episódio, Floripes decidiu abandonar o emprego doméstico e voltar-se para outros caminhos fora da lei, buscando, aos poucos, ascender dentro das economias marginais que pulsavam nas quebradas da periferia. Nos anos seguintes, Nenê da Brasilândia começou a se envolver com o tráfico, um mercado informal que crescia nas áreas periféricas de São Paulo com o aumento do consumo dessas substâncias na cidade. Demonstrando grande habilidade para organizar pessoas e espaços, ela consolidou sua presença no comércio ilegal de entorpecentes, chegando a construir um esquema amplo de distribuição e venda em grande parte da Zona Norte. Sua liderança era incomum não apenas pelo fato de ser mulher, mas também por exercer influência por quase 2 décadas, na virada das décadas de 1970 e 1980, período em que o tráfico paulistano ainda estava em processo de consolidação e fragmentação entre diferentes líderes e grupos. A notoriedade de Nenê da Brasilândia ultrapassou os limites do bairro e da própria cidade, transformando-a em personagem de lendas urbanas e narrativas sobre o crime organizado brasileiro. Floripes morreu em 1989, aos 45 anos, em frente à sua própria casa, um fim violento que refletia os riscos inerentes ao caminho que escolheu. Mesmo assim, sua história ainda persiste no imaginário popular de São Paulo, sendo objeto de podcasts, entrevistas com antigos moradores da Brasilândia e debates sobre a presença de mulheres no crime organizado em épocas em que essa representação era ainda mais rara do que hoje. Bianca Lourenço tinha 24 anos e sua história terminou de forma trágica no início de 2021, em um crime que ganhou grande repercussão no Rio de Janeiro por sua brutalidade e pelas circunstâncias que o envolvem. Bianca morava na Baixada Fluminense e, depois de um período de relacionamento com Dalton Luiz Vieira Santana, conhecido como DT, acabou se tornando mais uma vítima fatal da violência ligada ao crime organizado. Dalton, apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas na favela da Kelson, no bairro da Penha, na zona norte do Rio, foi identificado como o principal suspeito do assassinato de Bianca após o fim do namoro entre eles. O relacionamento entre Bianca e Dalton durou cerca de 8 meses, mas havia terminado aproximadamente 2 meses antes do crime, quando a jovem decidiu deixar a comunidade e voltar a morar com o pai, buscando reestruturar sua vida, com planos de retomar os estudos e até fazer faculdade. Apesar disso, Dalton não aceitava o término da relação, segundo policiais e familiares, e passou a perseguir a jovem de forma insistente e contínua. Antes de desaparecer, Bianca foi vista em um churrasco com amigas no início de janeiro de 2021, e a polícia acredita que ela tenha sido retirada à força do evento por Dalton, que a levou para a favela onde exercia influência criminosa. Durante os dias em que Bianca esteve desaparecida, o pai chegou a subir à comunidade para pedir que o traficante lhe devolvesse o corpo da filha, sem sucesso, e a família fez buscas pela região enquanto a Polícia Civil iniciava a investigação após o registro do desaparecimento. 9 dias depois, o corpo de Bianca foi encontrado mutilado e esquartejado em uma praia da Ilha do Fundão, próxima à região onde Dalton controlava o tráfico. O corpo apresentava sinais claros de violência antes da morte, e um laudo cadavérico confirmou que ela foi vítima de agressões antes de ser morta a tiros
evidenciando o extremo de violência envolvido no caso. As investigações apontaram que o crime teria sido motivado pelo ciúme e pela incapacidade de Dalton de aceitar o fim do relacionamento. Ele não só perseguiu Bianca, como acabou sendo acusado formalmente pelo Ministério Público e pela Justiça pela prática dos crimes, junto com cúmplices identificados como envolvidos na execução. A Justiça decretou a prisão preventiva de Dalton e de outros acusados, ressaltando o risco que representavam para a ordem pública e a necessidade de proteção de testemunhas e familiares. A jovem tinha sonhos de estudar e construir uma vida distante do crime, porém teve sua trajetória interrompida pelo envolvimento com um parceiro profundamente ligado ao mundo do tráfico. Infelizmente, trata-se de mais um exemplo extremo de violência de gênero e de como relacionamentos com pessoas envolvidas no crime podem colocar vidas em enorme risco, principalmente em contextos em que a lei e a segurança pública enfrentam dificuldades para proteger as vítimas e prevenir novos casos. Lorraine Coutier Bauer Romeiro, conhecida como Gatinha da Cracolândia, foi presa em julho de 2021 sob acusação de tráfico na região central de São Paulo. Em abril de 2022, ela foi condenada a 5 anos de prisão, em regime fechado, por tráfico e multada em R$50 mil. Durante o processo, Lorraine alegou ter sofrido ameaças de morte e acusou a polícia de forjar um flagrante com substâncias ilícitas que não lhe pertenciam. Em dezembro de 2022, ela obteve habeas corpus e foi liberada para cumprir medidas cautelares. Em suas declarações e depoimentos, Lorraine havia denunciado situações comprometedoras do meio do crime, o que, claro, a deixou como alvo. Em fevereiro de 2024, surgiram investigações sobre visitas irregulares de Lorraine a um namorado preso, levantando questões sobre sua segurança e possíveis riscos à sua vida. Ela permanece solta e viva, mas sob constantes ameaças, provando assim que sua entrada no mundo do crime trouxe muitas consequências negativas. Afinal, viver sob ameaças e podendo ser executada a qualquer momento, devido ao envolvimento, não deve ser algo nada agradável. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.